Imagina um sacerdote em Jerusalém às 3 da tarde. Ele está de pé diante do altar. A faca na mão direita. A lâmina limpa, ainda limpa. A mão dele está tremendo. Ele fez isso 684 vezes na vida. Nunca tremeu, hoje treme. E ele não sabe por que lá fora o sol tinha sumido. Sumido de verdade. 3 horas atrás, ao meio-dia, o céu ficou preto como se alguém tivesse fechado uma porta entre a terra e o sol. 3 horas de escuridão em plena tarde. As estrelas apareceram. O ar esfriou. Os animais ficaram quietos. E ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. A 12 milhas dali, do lado de fora das muralhas de Jerusalém, num morro que as pessoas chamavam de Caveira, um homem pregado numa cruz acabou de sussurrar uma única palavra em grego, e no segundo exato em que essa palavra saiu dos lábios dele, uma cortina de 18 metros de altura dentro do templo se rasgou de cima a baixo. 3 eventos. 1 hora. 0 coincidências. Mas quando você entende o que estava acontecendo dentro daquele templo, no mesmo instante em que aquele homem morria naquela cruz, a cronologia da crucificação para de parecer acidente e começa a parecer o compromisso mais preciso da história humana. Porque a Bíblia não diz que Jesus morreu de tarde. Ela diz a hora exata. E essa hora já tinha sido escrita 1500 anos antes de acontecer. Numa lei que quase ninguém lê quando abre a Bíblia. 3 relógios estavam marcando o tempo em Jerusalém, naquele dia. E às 3 da tarde, no minuto, os 3 bateram a mesma hora. Abri-la em Jerusalém. O calor ainda não tinha chegado de verdade, mas o ar já estava pesado. 200 mil peregrinos tinham entrado pela cidade na última semana. Jerusalém não foi construída para esse número de gente. Tendas improvisadas cobriam cada terraço. As ruas fediam a esterco dos rebanhos trazidos para o sacrifício, a fumaça de 100 mil fogueiras de cozinha, a suor e lã e folhas de oliveira pisadas no chão. Perto do monte do templo, um carneiro baliu. Mais longe, uma criança chorava. Era semana de Páscoa, e a cidade inteira prendia a respiração. Agora para um momento e pensa numa coisa que a maioria das pessoas pula quando lê a Bíblia. A Bíblia tem uma obsessão com horários. A gente sabe o dia exato em que o dilúvio começou. Dia 17 do segundo mês. A gente sabe a noite exata do Êxodo. 14 de Nisan, à meia-noite. A gente sabe a hora exata em que o Espírito Santo desceu em Pentecostes. A 3ª hora do dia. Mas quando chega na crucificação, algo estranho acontece. Os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ficam obcecados com o relógio. Marcos 15:25, era a 3ª hora quando o crucificaram 9 da manhã. Marcos 15:33, na 6ª hora, houve trevas sobre toda a terra até a 9ª hora. Meio-dia às 3. Marcos 15:34, na 9ª hora Jesus clamou com grande voz. 3 da tarde. Por que isso importa? Porque 4 autores, escrevendo décadas separados, em cidades diferentes, travam nesse detalhe. Porque algo estava acontecendo em Jerusalém, naquelas horas exatas. Algo que os 4 evangelistas queriam que você visse. 3 relógios estavam funcionando. Um no morro, um no templo, e um que estava contando desde antes da fundação do mundo. E a única forma de entender por que Jesus morreu às 3 da tarde é voltar 4 dias. 4 dias. Até uma aldeia nos arredores da cidade, onde um menino segurava o pescoço de um cordeiro. A aldeia é pequena, fora das muralhas, em algum lugar nas colinas onde os olivais começam. Um pai está de pé no curral atrás da casa. O filho dele, talvez 9 anos, talvez 10, está ao lado. O ar cheira a palha molhada. Os dedos do menino estão enfiados na lã grossa de um cordeiro jovem. O animal respira quente e constante contra a palma da mão dele. O coração do cordeiro bate mais rápido que o seu, como se já soubesse. Qual deles, Abba? O pai caminha devagar pela fila de animais. Esse é o 10º dia do mês de Nisan. E o que ele está fazendo agora?
todo pai em toda a aldeia de Judá está fazendo na mesma hora. Êxodo 12. O mandamento é mais velho que o reino. No 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, sem defeito, macho de 1 ano, a mão do pai para no animal que o menino estava segurando, e o rosto do menino desmorona. Porque ele já sabe, era assim que Israel ensinava seus filhos, geração após geração, o que o pecado custa. Mas presta atenção no dia. Naquela mesma manhã, no 10 de Nisã, uma multidão se juntava no portão leste de Jerusalém. Ramos de palmeira nas mãos, um salmo nos lábios. Porque naquela hora exata, um homem descia a encosta do Monte das Oliveiras montado num jumento. O salmo que a multidão cantava era o Salmo 118, o Halel, cantado na Páscoa. Bendito o que vem em nome do Senhor. A multidão não sabia que dia era no calendário de Deus, só sabia que era primavera e era a festa deles. Mas era o dia da seleção do cordeiro, e enquanto milhares de famílias em Israel pegavam seus cordeiros sem defeito e caminhavam com eles pelas ruas em direção à cidade, o verdadeiro cordeiro estava entrando pelo mesmo portão, na mesma hora, caminhando com as próprias pernas. Lê o que a lei mandava fazer depois. Êxodo 12:6. O cordeiro escolhido tinha que ficar na casa por 4 dias, vigiado, examinado. Toda manhã e toda noite, o pai passava as mãos pelo corpo do animal, procurando feridas, machucados, qualquer defeito escondido que o desqualificasse do altar. 4 dias de inspeção. E quando Jesus entrou em Jerusalém naquela manhã, faltavam exatamente 4 dias para a Páscoa. 4 dias de pé nos pátios do templo. 4 dias sendo questionado por fariseus, saduceus, herodianos, escribas. Cada um circulando ele, com uma pergunta afiada como faca, procurando uma falha. É lícito pagar tributo a César? Na ressurreição, de quem será ela esposa? Com que autoridade fazes isso? Cada pergunta era uma inspeção. Cada resposta provava que o cordeiro era sem defeito. E no 4º dia, um governador romano, um pagão que não acreditava no Deus de Israel, ficou de pé diante dele, olhou de cima a baixo e pronunciou o único veredito que todo cordeiro da Páscoa precisava. Não encontro nenhuma culpa neste homem. João 19:4. Pilatos não sabia o que tinha acabado de dizer. Achava que estava julgando um prisioneiro. Estava certificando um sacrifício. E naquela aldeia fora de Jerusalém, na 4ª manhã, o menino acordou e estendeu a mão para o lado na palha. O cordeiro não estava mais lá. O pai tinha saído antes do amanhecer. Levou o cordeiro nos ombros, enquanto o menino dormia. A única coisa que restou na cama foi a marca no lugar onde o cordeiro tinha dormido. O menino colocou a mão ali. Ainda estava quente. Aba, onde ele está? O pai não respondeu. Não conseguiu. 1.200 anos de paz, 1.200 anos de filhos. 1.200 anos de marcas quentes na palha. Foi assim que Israel aprendeu, um coração partido de cada vez, a entender o custo do que estava prestes a acontecer, num morro fora da cidade. Roma. Por volta do ano 60 d.C., um quarto pequeno em cima de um pátio onde alguém lava roupa. Um homem chamado Marcos está sentado numa mesa baixa de madeira. Tem uma pena de cana, tem uma folha de papiro cortada e tem uma memória que ele precisa colocar no papel antes que a forma dela se apague. Ele escreve com cuidado. Era a 3ª hora quando o crucificaram. 3ª. 9 da manhã. Foi o que Pedro contou para ele. Pedro estava na cidade. Pedro correu por aquelas ruas ao primeiro sinal de luz. Pedro ouviu o martelo. Marcos coloca a pena na mesa. E 30 anos depois, numa ilha perto da costa do que hoje é a Turquia, um velho chamado João pega uma pena diferente. Ele é o último apóstolo vivo. Todos os outros morreram. Foram exilados. Desapareceram. Ele está escrevendo seu próprio relato daquela sexta-feira, porque acha que a igreja está esquecendo coisas. E ele estava lá, de pé ao lado da cruz,
junto com a mãe de Jesus. Ele escreve: era o dia da preparação da Páscoa, por volta da 6ª hora. E Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. 6ª hora, meio-dia. E aqui, se você ler os evangelhos com cuidado, aparece algo estranho. Marcos tem Jesus pregado na cruz às 9 da manhã. João tem ele ainda de pé diante de Pilatos 3 horas depois. Por 2000 anos, isso foi um dos quebra-cabeças mais discutidos do Novo Testamento. A resposta estava na mesa o tempo todo. Gente do mundo antigo não usava relógio de pulso. Dividiam o dia em blocos de 3 horas. Marcos arredonda para o bloco da manhã. João arredonda para o bloco do meio-dia. E João tem uma razão teológica para empurrar o leitor para o meio-dia. Porque ao meio-dia, algo específico começava a acontecer dentro do templo que qualquer leitor judeu do evangelho dele entenderia, sem precisar de explicação. 2 homens, 2 penas, 30 anos de distância, cidades diferentes, ilhas diferentes, os 2 escrevendo sobre a mesma tarde, e os 2, sabendo ou não, apontando para o mesmo horário, a 9ª hora, 3 da tarde, porque essa era a hora em que o sacrifício tinha que terminar. Existia um ritual que o templo realizava 2 vezes por dia, todos os dias, por 1000 anos. Os sacerdotes não chamavam de sacrifício, chamavam pelo nome hebraico, tamid, significa o contínuo. Amanheceu, o templo acorda. A pedra debaixo dos pés descalços do sacerdote está fria o bastante para doer. Ele está acordado desde antes do primeiro toque da trombeta do vigia. As vestes dele cheiram ao incenso de ontem. Em algum lugar no pátio interior, um levita afina uma lira. Uma pomba bate as asas numa gaiola. O nome dele a gente não sabe ao certo. Mas para contar essa história, vamos chamá-lo de Matias. É o nome que o avô dele carregava. E o bisavô. 1200 anos da família dele fizeram exatamente o que ele está prestes a fazer esta manhã, nesta hora exata. Um cordeiro branco é trazido. Macho de 1 ano, sem defeito. Ele se agacha para examinar. O olho do animal, castanho, enorme, confiante, olha para ele. Ele já fez isso milhares de vezes. Desvia o olhar mesmo assim. Esta é a hora em que meu avô segurou a faca. Esta é a hora em que eu estou de pé onde ele esteve. Uma gota de sangue de ontem tinha secado na fenda entre 2 pedras do chão. Ainda estaria lá ao pôr do sol. Sempre estava. O sacerdote levanta a lâmina. Os levitas começam a cantar o Salmo 92. E no momento exato em que o sol aparece sobre o Monte das Oliveiras, a faca desce. São 9 da manhã, e a 9 milhas de luz daquele pátio, fora da muralha da cidade, num morro chamado Caveira, ferro estava sendo cravado nos pulsos de outro cordeiro. Tamid. Números 28. Êxodo 29. 2 cordeiros por dia. Manhã e tarde. Uma oferta queimada contínua por todas as gerações de vocês. O tamid era o coração do sistema inteiro. Nenhum sacrifício podia ser feito antes do tamid da manhã. Nenhum sacrifício podia ser feito depois do tamid da tarde. O dia inteiro corria dentro dele, e o tamid era pago pelo imposto do meio ciclo cobrado de todo homem, judeu vivo em toda a cidade, em todo o país. O que significava que o tamid era público. Era o grito nacional, ininterrupto, de Israel diante do seu Deus. Todo amanhecer, todo entardecer, por 1000 anos. Tamid da manhã, 3ª hora, 9 horas. Tamid da tarde, 9ª hora, 3 horas. Agora sobrepõe esse horário na cruz. Às 9 da manhã, pregaram Jesus. E o cordeiro do tamid da manhã estava sendo morto. Ao meio-dia, o cordeiro do tamid da tarde foi amarrado no altar, preso, esperando, sem poder se mover. Ficaria ali 3 horas antes da faca vir. E ao meio-dia, no mesmo instante em que aquele cordeiro foi amarrado, o sol se apagou. Existe um tipo de silêncio que não é quietude. É Deus prendendo a respiração. Lucas 23. Era por volta da 6ª hora, e houve trevas sobre toda a terra até a 9ª hora. Mateus escreve. Marcos escreve. Lucas escreve. 3 testemunhas. 3 horas de escuridão. Ao meio
dia. E aqui está algo que a maioria dos cristãos e a maioria dos pastores nunca aprenderam. Está enterrado na Mishnah, no Tratado Pesaquim, capítulo 5, versículo 1. O tipo de detalhe que só encontra quem vai procurar. Num dia normal, o tamid da tarde era batido às 2h30. Essa era a regra. Mas na véspera de Páscoa, quando toda a nação ia sacrificar seus cordeiros pascais, o tamid da tarde era adiantado 1 hora para 1 e numa véspera de Páscoa que caísse numa sexta-feira, como a Sexta-feira Santa, o tamid era adiantado mais 1 hora ainda, porque o sábado começaria ao pôr do sol e nenhum cordeiro podia ser assado no sábado. Então, numa sexta-feira véspera de Páscoa, e só numa sexta-feira véspera de Páscoa, o tamid da tarde era abatido às 12h30, bem no meio das 3 horas de escuridão, no mesmo tipo de tarde em que Jesus estava morrendo. E só nesse tipo de tarde, o sacerdote levantou a faca sobre o cordeiro do tamid às 12 em zeta. O sacerdote acreditava que estava cumprindo o ritual. Ele não sabia que estava cumprindo a pessoa. Cada gota de sangue escorrendo daquele altar era um ensaio. Cada golpe da faca dele, por 1000 anos, tinha sido uma profecia em câmera lenta. E isso não tinha surpreendido ninguém no céu. 750 anos antes daquela sexta-feira, um pastor profeta chamado Amós, de pé num campo no norte de Israel, viu o sol se apagar ao meio-dia. Amós 8:9. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e cobrirei a terra de trevas em pleno dia. E o versículo seguinte, aquele que quase ninguém cita. E farei que seja como luto de filho único, e o fim disso, como dia de amargura. O luto de um filho único, um profeta, 750 anos antes do Gólgota, de pé num campo, viu o sol sumir ao meio-dia e ouviu um pai chorando pelo filho único. Não sabia qual filho, não sabia qual pai, só sabia o que viu. E escreveu. E aqui é onde a história se recusa a ficar dentro da Bíblia, por volta do ano 130 depois de Cristo. Um historiador grego chamado Flegonte de Trales, um pagão, sem nenhum motivo para se importar com cristãos, estava compilando sua história das Olimpíadas. E quando chegou no 4º ano da 10.002ª Olimpíada, que na conta cai exatamente em 32 ou 33 depois de Cristo, ele escreveu algo que assombrou todo cético que leu pelos próximos 1800 anos. Ele escreveu que houve uma falha do sol maior do que qualquer outra conhecida, e que a noite caiu na 6ª hora do dia, de forma que as estrelas apareceram no céu, e que um grande terremoto atingiu a Bitínia e destruiu a maior parte de Niceia. Um historiador pagão, um documento secular, dizendo que o sol se apagou ao meio-dia, no ano exato em que Jesus morreu. Um segundo historiador, Talo, o samaritano, também mencionou e tentou explicar como eclipse solar. Mas um cronógrafo cristão chamado Júlio Africano apontou a única coisa que Talo não conseguia responder. A Páscoa sempre cai em lua cheia. Sempre. O calendário hebraico é lunar. Nisan 14 é lua cheia todo ano, sem exceção. E um eclipse solar só é possível durante lua nova. Você não pode ter um eclipse solar na Páscoa. É astronomicamente impossível. O que quer que tenha apagado o sol sobre Jerusalém naquela sexta-feira, o que quer que tenha feito as estrelas aparecerem ao meio-dia, e sacudido a terra forte o bastante para derrubar uma cidade no que hoje é a Turquia, não foi a lua. Foi algo mais antigo que a lua. 3 horas. A escuridão durou 3 horas. E dentro dessas 3 horas, o cordeiro do tamid terminou de sangrar no altar. A fumaça da gordura subiu num céu que ninguém podia ver. Os primeiros cordeiros da Páscoa estavam sendo trazidos aos pátios do templo. E no morro, o Cordeiro de Deus estava chegando ao fim. As 3 da tarde se aproximam. O homem na cruz está lá às 6 horas. A respiração é curta e rasa, o tipo de respiração de um corpo que está ficando sem opções. Os soldados na base da cruz pararam de jogar dados. A escuridão não tinha passado,
Os lábios dele racham. Ele sussurra: tenho sede. E um dos soldados pega algo para dar a ele. João 19:29 conta exatamente o que foi. Uma esponja molhada em vinho azedo, levada até a boca dele, numa haste de isopo. A maioria das pessoas pula esse detalhe. Não deveria. Isopo é um arbusto pequeno. Cresce nas rachaduras das pedras da Judéia. Não tem nenhuma grandeza. É a planta mais baixa na lei levítica, mas foi a planta que Deus escolheu para os momentos mais sagrados da história de Israel. Em Êxodo 12, na noite da primeira Páscoa no Egito, Deus mandou os israelitas pegarem um ramo de hisopo, mergulharem no sangue do cordeiro e pintarem esse sangue nos batentes de madeira das portas das casas deles, para que o anjo da morte passasse por cima. Hisopo era o pincel da redenção. E agora, na 9ª hora, um soldado romano, que não fazia ideia do que estava fazendo, pegou o primeiro ramo de planta que encontrou naquele morro pedregoso, e era hisopo, e usou para pintar o sangue do cordeiro no poste de madeira de uma cruz. O soldado achava que estava aliviando a sede de um homem morrendo. Estava terminando a Páscoa. Jesus sentiu o gosto do vinho azedo. E então, em grego, falou uma única palavra. Não uma frase, não um discurso. Uma palavra, tetelestai. Você vai ouvir pregadores no mundo inteiro dizerem que arqueólogos encontraram recibos romanos de impostos carimbados com essa palavra, significando pago integralmente. É uma ilustração bonita. Vendeu milhões de livros. Mas se você for atrás das evidências, nos papiros de verdade, não se sustenta bem. Os recibos usam uma palavra parecida, mas não essa, e não são carimbados do jeito que os sermões dizem. A verdade do que Jesus disse é melhor que a versão popular. Tetelestai é o indicativo passivo perfeito do verbo grego teleo. Na gramática grega, o tempo perfeito descreve uma ação completada no passado com resultados permanentes e contínuos no futuro. Jesus não estava dizendo, está consumado. Estava dizendo, foi consumado, e está consumado, e permanecerá consumado para sempre. Uma palavra, 3 tempos verbais, uma eternidade de implicação. E enquanto essa palavra saía dos lábios dele, no templo, o sacerdote levantava a faca sobre o primeiro cordeiro da Páscoa da noite. E ele não viu o que estava prestes a acontecer atrás dele, dentro do lugar santo. Se aproxima das 4 da tarde pelo horário do templo. Ouro em cada parede, ouro no altar, ouro no candelabro que não se apagava há 1000 anos. O ar está espesso de olíbano, pesado, o tipo de cheiro que gruda na pele por dias. Matias está sozinho, ou quase. Um levita atrás dele apara um pavio. Outro enche de azeite. O altar de incenso brilha. A menorá queima. A 18 metros dele, uma parede de tecido, o véu. Azul, púrpura, escarlate. Tecido tão apertado que a tradição judaica dizia que tinha a espessura da palma da mão de um homem. 9 metros de largura, 18 metros de altura. Alto o suficiente para que 1200 anos de homens nunca tenham conseguido alcançar o topo. E atrás dele, o Santo dos Santos, uma sala tão sagrada que em 1200 anos de sacerdócio, só o sumo sacerdote tinha visto por dentro. E só uma vez por ano, num único dia, o dia da expiação, com sangue na mão e uma corda amarrada no tornozelo, pro caso de Deus matá-lo ali dentro. Matias acreditava, quieto, no fundo do lugar onde ele não falava nem com a esposa, que o ritual bastava, que se fizesse tudo certinho, estava perto de Deus, que o sacrifício era o relacionamento. Isso estava prestes a se tornar a última coisa em que ele esteve errado. Lá fora, o chão começa a tremer, o óleo da lamparina ondula, as tigelas de incenso chacoalham, os levitas param de se mover, pó desce do teto numa chuva fina e cinza. E então, um som. Não era trovão, não era vento. Um som que ele nunca tinha ouvido na vida. Um som de tecido, um som de algo rasgando. Ele se vira, e o véu impossível,
A parede tecida de 10 centímetros de espessura que nenhuma mão humana poderia rasgar se puxasse por 1000 anos, está se abrindo. De cima para baixo, uma fenda de escuridão absoluta aparecendo onde nunca existiu costura. Devagar no começo, depois mais rápido, rasgando, 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 de cima a baixo. A tigela de incenso cai da mão dele e estoura na pedra. Um único fio, já se desfazendo, roçou no rosto dele enquanto caía. Cheirava a cedro. Ele não sabia que o véu era de cedro. Não sabia de nada, na verdade. Não do jeito que acreditava. Pelo véu rasgado, pela primeira vez na vida de qualquer ser humano, ele viu o que nenhum olho tinha visto. A sala vazia. O chão de ouro nu. O lugar onde a Arca da Aliança ficava, sumida desde a Babilônia. O propiciatório, vazio. Os querubins, vazios. A presença de Deus tinha saído da sala. Atrás dele, a voz de um levita. O que foi que a gente fez? Matias não respondeu. Não conseguiu, porque em algum lugar fora das muralhas de Jerusalém, passando o portão chamado Formoso, passando os olivais, um homem numa cruz tinha acabado de dizer Tetelestai. Abaixou a cabeça e entregou o espírito. Matias caiu de joelhos. Entendeu. Numa parte dele que era mais velha que o treinamento, que o véu não tinha sido rasgado por um terremoto. O véu tinha sido rasgado pela mesma mão que o pendurou. E o Santo dos Santos estava vazio, porque aquele que morava lá, pela primeira vez na história humana, tinha acabado de sair para fora. Por muito tempo ninguém se mexeu. Nenhum sacerdote, nenhum levita, ninguém. O incenso continuou queimando porque ninguém pensou em apagar. A lamparina continuou tremendo porque o azeite continuou vindo. Uma gota de sangue de ontem ainda estava seca na fenda entre duas pedras do chão. E lá fora, em algum lugar passando, o portão. Um centurião romano, ao pé de uma cruz, sussurrou algo para si mesmo que passaria o resto da vida tentando entender. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. 3 relógios estavam marcando o tempo em Jerusalém naquela tarde. O relógio de sol romano no Gólgota, marcando a 9ª hora. O altar do templo, marcando o abate da Páscoa. E o calendário eterno do céu, definido antes da fundação do mundo, escrito em Êxodo, sussurrado em Amós, selado nas palavras de Pedro. O Cordeiro foi preordenado antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por causa de vocês. Às 3 da tarde, no minuto, os 3 bateram a mesma hora. Jesus não morreu às 3 da tarde porque Roma era pontual. Morreu às 3 da tarde porque a redenção tinha um compromisso marcado, porque cada gota de sangue de cordeiro, por 1500 anos, tinha sido um pagamento antecipado. Daquele único momento, numa aldeia fora de Jerusalém, um menino que um dia chorou por um cordeiro agora era um homem. Ouviu de manhã o que tinha acontecido no morro. Ainda não entendia, mas entenderia. Os filhos dele entenderiam. Os filhos dos filhos dele entenderiam. Porque o cordeiro que o pai dele escolheu, tinha escolhido ele primeiro. Se Deus foi tão preciso com a hora da salvação, quão preciso você acha que ele é com os momentos da sua vida? O véu rasgou. O caminho abriu. O cordeiro foi morto. E a única pergunta que resta, a que você tem que responder sozinho no silêncio, é se ainda existe alguma coisa de pé entre você e aquele que marcou a hora. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você nunca tinha visto, aperta o botão de curtir. Inscreva-se se quiser mais da arquitetura escondida das Escrituras. Os detalhes debaixo dos detalhes, os que mudam a forma como você lê o livro inteiro. E compartilha isso com alguém que ainda acha que a cruz foi um acidente da crueldade romana. Uma última pergunta para os comentários, e eu quero ler as respostas de vocês. Qual relógio te surpreendeu mais? O relógio de sol, o altar, ou o que estava no céu? Me conta aqui embaixo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, através do véu, isto é,
da carne dele. Hebreus 10, 19 e 20, 3 da tarde. De alguma forma, ainda o minuto mais importante da história. E o relógio continua andando.